Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje, dia 2/3/2024. Estamos agora iniciando mais um culto, onde nós estaremos lendo a palavra do Senhor e aprendendo mais um pouco no livro de Juízes. Deus tem falado tremendamente. Passagens maravilhosas nós temos lido durante esses dias. Passagens marcantes que sempre são citadas nas igrejas. E é muito importante nós estarmos meditando e lendo a palavra do Senhor todos os dias. Porque todos os dias Deus fala com a gente de uma forma diferente, através daquela mesma palavra. Nós vamos estar orando agora e logo após vamos estar lendo a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos colocar agora diante da Tua presença mais uma vez, meu Pai. Nesse dia, Senhor, que está se findando, meu Deus. Nós queremos Te agradecer por esse dia que passou, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Estamos aqui, Senhor Deus, gratos a Ti. Muito grato, Senhor, pelos livramentos, pela vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento, Senhor, que o Senhor nos proveu. Deus, queremos pedir direção do Senhor para que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, nos dê compreensão da Tua palavra, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Ajude-nos a ser melhores, meu Deus, todos os dias, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, trazendo revelação, entendimento, compreensão daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Hoje vamos ler passagens bastante conhecidas e você então medite naquilo que o Senhor tem a trazer a cada um de nós. Juízes 7 traz como título: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte do outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo. Fazei-os descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente
se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou da sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente faziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inúmeros os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua expiação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu eles a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesa, e disse-lhes: olhai para mim e fazei com o que eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós, tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina. Então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com que iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. E tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá até Bet-Sitá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tornaram-lhe as águas até Bet-bará, o Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb,
E mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Juízes 8 traz como título: Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: quem mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Ebiezer? Deus vos deu a vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio a Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Saluna, os reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os vossos espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe prenderam, como os homens de Sucote lhe havia respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitam em tendas para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos todos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados? E tomou os anciões daquela cidade, espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram: qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te e mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia,
porquanto ainda era jovem. Então disseram Zaba e Salmura: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tornou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor vos dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dar-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam sua capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu pescoço, e foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro. Afora as luetas e as cadeiras e as vestes de púrpura que traziam dos reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão disso um efode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e em todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, e Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram a Balaal Merite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que o livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Juízes 9 traz como título: Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda geração, como casa de um pai e de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de vós, os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos e os filhos de Jerubaal, 70 homens,
sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos virás a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu e a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disse às árvores a figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis sobre rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que é verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizeres para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra de Abimeleque, filhos da sua serva. Fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é o vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usaste com Jerusalém e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo da cidade de Siquém e Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Ber, e habitou-a por meio de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos em Israel, enviou Deus um mau espírito em Abimeleque, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vitória feita aos israelitas, feita pelos Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhes corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, e assaltaram. E contou-se a Abimeleque. Veio também a Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vizinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor. E foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque.
E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu mordomo? Servi ante aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque me disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, a maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificaram essa cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e povos que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo, e levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá-te golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele, o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a sua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque a todo o povo, e com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém nos 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês por homens. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente no meio da terra, e uma tropa vem no caminho dos cavaleiros de Meonerim. Então disse-lhe Zebul: onde está agora a tua boca, com as qual dizia: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e os seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu do campo e o disseram a Abimeleque. Então tornou o povo a se repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com eles haviam deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos os quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, matou o povo que nela havia, assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do Deus Berite. E contou-se a Abimeleque todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer? Apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um contou o seu ramo, e seguiram Abimeleque e os puseram junto da fortaleza, e queimaram o fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e
mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam para si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou até a porta da torre para queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um mamor sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava suas armas e disse-lhe: desembanha a tua espada e mata-me, para que se não diga a mim, uma mulher o matou. E seu moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar aquele Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa palavra, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, na tua presença, meu Deus. Deus, nos dê uma boa noite de sono a cada um de nós, bom descanso, Senhor, que o nosso corpo possa descansar, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Guarda a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.